que o próprio Espírito Santo de Deus, ele consagrou essa mirra, né? Você vê o vídeo, você vai ver que não tem ninguém na mesa, mas que o líquido se mexe, né, dentro da garrafa. Então, a gente entende que é o próprio Espírito Santo de Deus consagrando, porque, quem sabe, a mirra é algo que era muito usado para libertação, né? E a palavra de Deus diz que é a palavra de Deus que cura, que liberta, que salva, né? Através da palavra que você tem entendimento que o Senhor Jesus, ele é amor, né? Que o Senhor Jesus, ele ama o pecador, né? E que ele não faz acepção de pessoas, seja você alto, baixo, gigante, anão, né? Independente de tamanho, de cor, de raça, de credo, nós sabemos que temos um Deus que nos ama e fez a todos imagem e semelhança, né? E nós temos que tudo, independente de qualquer coisa, tudo nós temos que direcionar a Deus. Tudo que nós vamos fazer para que amanhã a gente não questione a Deus o porquê que determinadas coisas a gente passa. Porque eu costumo dizer aqui, né? Tem pessoas que se envolvem com outras pessoas que não professam a mesma fé, né? Que não tem o mesmo ritmo e acaba questionando por que passa por determinadas coisas, né? Então, se a Bíblia te ensina que você não deve se unir a uma pessoa que é um jugo desigual, e você mesmo assim faz, ou se Deus colocou alguém para falar com você, e você mesmo assim faz, e quer continuar, então ore a Deus, para que Deus ele venha te dar força, sabedoria, para que você possa pedir por essa pessoa, né, e modificar a forma de pensar dessa pessoa, né? Porque às vezes nós somos teimosos, né? E pensamos que não vamos pagar pelo ato da nossa teimosia, pelo ato, né, daquilo que achamos que temos que fazer. Mas Deus, ele me ensina e te ensina que nós temos que ter obediência. Nós temos que ser um povo obediente para que nós possamos alcançar, né, tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Deus também me ensina e te ensina que nós não devemos murmurar por coisa alguma. Às vezes a gente pensa que não há saída. Às vezes a gente pensa que está tudo acabado. E Deus vem e nos diz que está começando a glória dele na tua vida. Ele está começando a tratar você. Ele está começando a te moldar. Porque você vê que a palavra de Deus é algo assim tão maravilhoso. A palavra de Deus é algo que te ensina tanto, que quando Daniel ele foi lançado na cova, Daniel ele sabia ali, né, que poderia ser comida ali, mas em momento nenhum a Bíblia vai dizer que Daniel se desesperou, né? Porque eu posso estar no Egito, mas eu não posso me envolver com as coisas do Egito, sabe? Eu posso andar com uma pessoa que é um sepulcro caiado. Ah, missionário, o que é um sepulcro caiado? É uma pessoa que está linda por fora, mas é uma pessoa que está totalmente podre por dentro, né? É uma pessoa que muitas das vezes até fala da palavra do Senhor, sabe? Lindo, com maestria, ensina, mas que não vive aquilo que passa, né? Porque a palavra de Deus, ela a todo momento ela confronta, sabe? E a pessoa quando ela tá no erro, ela vai achar assim, é para mim. E às vezes não é não, sabe? É o Espírito Santo de Deus direcionando aquela pessoa para falar algo para você que você venha despertar,
E às vezes a gente está tão cego no nosso erro, sabe? E pensando que estamos fazendo a coisa certa. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Daniel, quando ele foi lançado na cova do leão, a Bíblia não diz de forma nenhuma que Daniel questionou. Mas a Bíblia me mostra que aquele rei, ele não dormiu. Porque ali ele entendeu que aqueles homens, eles maquinavam contra Daniel. E não vai ser diferente na minha vida nem na tua vida. Quando você professa a palavra de Deus, até aqueles que são conhecedores da palavra de Deus vão dizer assim, é uma santa. Será que vive isso tudo? Né? Mas a Bíblia também vai dizer que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Né? E naquele grande dia muitos dirão, Senhor, em teu nome fiz e aconteci. E o Senhor dirá o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, malditos. Então, assim, não adianta, às vezes, a pessoa pensar que está enganando, sabe? Porque você engana, sim. Você engana a quem está ao teu redor. Porque quem está ao teu redor pensa que você vive aquilo que você prega, pensa que você vive aquilo que você fala, e você não vive. Só que poderá um homem enganar Deus? Não, ninguém engana Deus, né? Eu fico olhando assim, eu estava falando com a missionária Priscila, como é que pode o povo chegar com honra e com glória no Egito e de repente passar 400 anos e o povo se tornar cativo, se tornar escravo e o Senhor ter que mandar Moisés lá porque um pequeno povo clamou, sabe? E aí às vezes você fala assim, eu não vou orar não, eu não vou clamar não, porque não adianta só eu. Sim, Deus trabalha no coração daqueles que se doam a Ele. Se você está no meio de 1000 pessoas e aquelas 999 não querem clamar só você, faça a diferença, porque no meio daquele povo, né, de Israel, que estava ali cativo, prisioneiro, escravo no Egito, se levantou um pequeno povo a clamar, a orar a Deus, né? E aquele pequeno povo que se levantou a clamar, foi aquele pequeno povo que incomodou Deus. E quando eu falo incomodou, eu falo assim, incomodou de uma forma boa, né? Que chamou a atenção de Deus, né? Quando eu ministro, às vezes, eu conjecturo algo, né, demonstro algo, né, para que as pessoas elas possam entender. Porque às vezes não é por palavras bonitas que você vai fazer a pessoa entender. Às vezes você usa uma palavra simples, uma palavra do dia a dia, para que as pessoas elas possam entender. Eu sempre digo assim, quando você movimenta a tua fé, quando você se coloca de pé, né, você faz com que Deus, ele do trono da glória dele, olhe lá para baixo, abaixa a sua cabeça, e é conjectura, tá, irmãos? Por favor. Deus deu uma visão, não. É conjectura de pessoas que falam da palavra de Deus, né? Que Deus olha assim do trono da graça dele e fala assim, sabe, eu vi fé na missionária Priscila e eu vou abençoar a missionária Priscila, porque a missionária Priscila, ela está no meio de 1000 pessoas, mas ela é uma, no meio daquela 999 pessoas que se levantou ou se prostrou diante de Deus. E ali a missionária Priscila, ela entendeu que ela precisava movimentar a fé dela. Porque às vezes nós estamos tão atribulados de alma, tão atribulados de espírito, que não conseguimos nem orar, sabe? Estamos tão preocupados, tão focados com os nossos problemas, né? Que nós não conseguimos enxergar ao nosso redor a grandiosidade que é o nosso Deus, né? Porque quando Davi ele se colocou de frente ao gigante, ele não olhou para o tamanho do gigante. Ele entendeu ali que o Deus dele, que é o nosso Deus, é maior do que tudo, né? A Bíblia diz que você vê, o mundo está na palma da mão de Deus, né? A Bíblia diz que o oceano, né? E nós sabemos que
que uma grande parte do planeta é água, né? O oceano, o Senhor pega com a palma das mãos, né? Então, assim, que Deus é esse, né? Se Deus ele pega o mundo com a palma da mão dele, acaso há algo impossível para Deus, né? Então, eu sei que há situações que nós vamos nos desesperar, sim, né? Há situações que nós nos perguntamos, Deus, por que o Senhor permitiu? Senhor, eu estou atravessando algo no meu casamento, né? A minha esposa pegou tudo e saiu de casa. O meu marido pegou tudo e saiu de casa. O meu marido achou uma mulher que ele disse na minha cara que é melhor que eu. A minha esposa se envolveu com um homem e disse na minha cara que eu não era nada, que eu não era ninguém e que ele é melhor que eu. E aí a gente se desespera, e aí a gente se angustia, e aí a gente começa a perguntar para Deus o porquê, Senhor, que eu elevei a minha fé a Ti, o porquê que eu busquei a Ti, e que o Senhor permitiu que isso acontecesse. Às vezes a gente coloca a culpa em Deus, em algo que nós falhamos, em algo que nós erramos. Ah, irmã, mas eu não mandei meu marido arrumar um amante na rua, ou eu não mandei meu marido sair de casa. Ah, mas eu não mandei a minha esposa arrumar um amante na rua, eu não mandei a minha esposa sair de casa. Eu não estou dizendo que você mandou, mas eu estou dizendo que o seguinte, a Bíblia diz que através de uma pequena brecha, Satanás ele entra. Porque quando, e eu disse isso anteontem aqui no monte, quando ele foi rodear o Éden, ele viu que Eva estava desejando a árvore do conhecimento. Eva, ela estava observando a árvore do conhecimento. Porque, e eu disse isso, se não me falha a memória, foi no primeiro dia ou no segundo dia da campanha de 7 dias. Que eu disse assim, você vê como é que é difícil quando nós lançamos um jejum, né? E falamos com Deus, Senhor, eu vou jejuar até tal hora, mas dá uma fome, dá uma sede, e a gente fica assim, meu Deus, mas por quê? Né? E às vezes chega pessoas na nossa casa e a gente faz aquela cara de coitado e a pessoa olha para nós e fala assim, ué, mas por que você tá assim? Ah, porque eu tô jejuando. Acabou. Ali você pode comer até uma panela de pressão de 10 litros ali de feijão, porque o seu jejum ali acabou, né? Se você passar dali, é sacrifício de tolo, você pode até no teu pensamento pensar assim, Senhor vai receber, não vai não. Porque a Bíblia diz que quando eu faço um jejum, eu preciso lavar o meu rosto para que o meu irmão não saiba que eu estou jejuando, porque o jejum é um particular teu com Deus. É algo entre você e Deus, para que o Senhor ele veja o teu sacrifício e ele te abençoe, sabe? Quando ele vê o teu coração limpo, a tua mente limpa, e ele recebe o seu sacrifício de jejum como cheiro agradável às narinas dele, né? E aí, quando Satanás ele viu que Eva desejou a árvore da sabedoria, ele entendeu ali que poderia chegar até ela. Ele entendeu ali que ele poderia testar ela, que ela iria cair. E aí ele chega até ela, através de uma serpente, né? E fala, foi assim que Deus disse, que se comeres, tal. Porque assim, Satanás, ele é estrategista. Ele a cada dia, ele vai colocar coisas diferentes. Ele a cada dia, ele vai lançar algo novo, né? Porque ele sabe o meu ponto fraco,
Ele sabe o ponto fraco da missionária Priscila e ele sabe o teu ponto fraco. Ele sabe aquilo que ele pode te tirar da presença de Deus. Ele sabe aquilo que ele pode te afastar do Senhor. E às vezes a gente pensa assim, nossa, por que isso tudo está acontecendo? Por que você deu brecha? Sabe, às vezes há coisas que o Senhor fala assim, ó, faz assim. E você fala assim, não, Deus, eu quero fazer do meu jeito. Ah, Senhor, eu quero fazer assim, né? E aí a gente está sempre questionando. E quem somos nós para questionar com Deus, né? A Bíblia diz que somos barro. E como barro, né, nós temos que nos colocar na mão do oleiro para sermos moldados, né? E às vezes a gente não quer nos colocar como Deus quer que nós nos coloquemos, né? Às vezes a gente está tão preocupado, tão focado naquilo que está nos ofendendo, naquilo que eu preciso, naquilo, sabe, que, Senhor, me dá, e não estamos preocupados em dizer, Senhor, eu vou fazer isso para ti, Senhor, eu vou evangelizar para ti, Senhor, eu estou sofrendo, eu estou gemendo, eu estou chorando. Eu abro o meu armário e eu não tenho nada no meu armário. Senhor, meu marido saiu de casa, eu não tenho forças para evangelizar, eu não tenho forças para falar de ti, eu vou me colocar como Elias na caverna, porque isso não poderia acontecer, porque eu conheço a tua palavra, o meu marido saiu de casa, porque eu conheço a tua palavra e minha esposa saiu de casa. O que você tem feito para Deus? E às vezes a gente está preocupado só em dizer para Deus o que está acontecendo de ruim na minha vida. Não estamos preocupados em dar nada para Deus. Minha irmã, mas como eu vou falar do amor de Deus? Como eu vou apregoar a palavra de Deus? Como eu vou ajudar o próximo que está precisando? Se o meu marido saiu de casa, se a minha esposa saiu de casa, se eu abro o meu armário e eu não tenho nem meio quilo, nem um copo de arroz para fazer para mim nem para os meus filhos. Deixa eu te falar esta manhã. O teu Deus é o mesmo Deus que eu sirvo. É um Deus do sobrenatural. É um Deus que pega aquela pessoa que você deve, bate na tua porta e te abençoa. É um Deus que incomoda o servo dele ou incomoda até uma pessoa que não professa Cristo. Para te abençoar. Para chegar até você e dizer assim, eu não sei porquê, mas o Senhor manda eu te dar esse valor. Eu não sei porquê, mas o Senhor me incomodou na minha casa, eu fiz umas compras para você, está aqui. Porque nós temos que acreditar que nós vivemos o sobrenatural de Deus. Você quer ver algo sobrenatural de Deus que você hoje está nessa live e não intentou para isso? Não despertou para isso? Você está respirando. Você ter aberto os seus olhos e você nem lembrou de dizer assim, Senhor, muito obrigado. Jesus, muito obrigado porque eu estou vendo os meus filhos. Senhor, muito obrigado porque eu sei que a minha parentela vive. Muito obrigado pela vida do meu marido. Muito obrigado pela vida da minha esposa. Muito obrigado pela vida dos meus amigos, da minha parentela. E aí a gente está tão preocupado em focar no nosso problema, que a gente não se preocupa em agradecer a Deus pelo primeiro milagre da manhã, que é o milagre de estar acordando. É um milagre do fôlego de vida, sabe? E aí, quando eu vejo que Daniel, ele estava no meio daquele povo que não tinha temor a Deus, mas Daniel não se corrompeu, e aí eu vejo um Deus guardando Daniel. Um Deus que está vendo as pessoas maquinarem o mal contra Daniel e está guardando Daniel ali, sabe por quê? Porque Daniel até estava no Egito, Daniel até estava no deserto, Daniel até estava na tempestade, mas Daniel não se corrompeu. E aí eu tenho visto pessoas que andam no meio de outras pessoas que erram diante de Deus. E a Bíblia ela é tão perfeita que ela diz assim, olha, se o teu irmão pecar, chama a atenção dele.
Mas se ele permanecer, te afasta. Te afasta, porque a Bíblia diz que se você está andando com o teu irmão, ele pecando, e você é sabedor, chamou a atenção dele e continua andando, deixa eu te falar algo, segredo, mas eu vou revelar. Se o Senhor Jesus vier, você chamou a atenção, sabe do erro do teu irmão continua praticando e você continua andando com ele, o Senhor Jesus vier hoje, você vai junto com ele. Ah, mas o pecado é dele. Beleza. Mas até a lei retrata sobre isso. Quem é que erra mais? Quem cometeu o ato de matar aquela pessoa, ou seja, os assassinos de aluguel, ou aquele que mandou matar? Bem, a lei diz que o maior culpado é aquele que mandou matar, não aquele que cometeu a prática de morte. Olha, se a lei diz isso, você imagina o que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz assim, ó, seu irmão errou, beleza, chama a atenção dele. Chamou a atenção dele, ele continua, te afasta. Porque senão se corrompe. Ah, minha irmã, mas eu não me corrompo, não. Se corrompe sim. Se corrompe, porque você, de tanto andar com aquela pessoa, você começa a entender que aquela pessoa, ela está agindo certo, porque nada está acontecendo, porque aquela pessoa está se dando bem, porque aquela pessoa está tendo escape, e porque Deus não está pesando a mão. Só que existe algo, né, que a Bíblia relata que Deus ele vai nos julgar, né, naquele grande dia, quando ele vier buscar a sua igreja, né, ele vai julgar cada um com os seus atos, né? E o que você tem feito, né? Será que no meio da tua tribulação você tem evangelizado, você tem falado do amor de Deus, você tem ligado para aquele teu amigo? Por favor, vão deixando seus nomes para que eu possa estar orando, aquele que está com problema no casamento, ou quem está com depressão, ou quem está com alguém, né, um ente querido no hospital. Por favor, vão deixando seus nomes aí, tá bom? Para que eu possa estar orando, tá? Porque na hora que eu estiver orando, eu só vou estar orando de verdade à meia-noite e 3 horas da tarde. Porque eu não vou poder nem ter o prazer de falar o nome dos irmãos que estão na live. E aí eu fico olhando para um Deus que contemplou Daniel. Daniel ele foi lançado na cova. E a Bíblia diz que aquele rei ele ficou tão incomodado porque aquele rei via Deus na vida de Daniel, né? Ele não sabia a grandiosidade de Deus, mas sabia que Daniel era um homem temente a Deus. E aí aquele rei não dormiu. E quando aquele rei foi no outro dia, foi lá na cova e chamou assim, acreditando e não que Daniel estivesse vivo. Daniel, fala comigo, sabe? Tipo assim, Daniel, prova para mim que esse Deus é realmente mais do que aquilo que você fala, que tu tá vivo, que esse teu Deus te livrou da morte. E aí Daniel fala, tá tudo bem. E eu acredito que grande foi a decepção daquelas pessoas que intentaram o mal, né? Não é diferente na minha e na tua vida, porque grande é a decepção daquelas pessoas. Ah, Satanás, está repreendido, em nome de Jesus. Grande é a decepção das pessoas que estão ao teu redor, que atentam contra o mal sobre a tua vida, né? Que você busca, né, estar diante da face do Senhor. Jesus, tem misericórdia. Que você busca estar diante da face do Senhor, que você busca estar clamando a Deus, né? E as pessoas muitas das vezes duvidam. Ou quando você, né, é profeta do Senhor, que o Senhor te dá algo e você vai falar e você vê que existem pessoas que duvidam, né? E às vezes dói porque quando Deus manda falar algo, e a pessoa fica assim, né? É como assim, às vezes eu estou aqui orando e o Senhor me entrega algo para falar para alguém na live, né? E
e a missionária Priscila printa, e eu falo assim, como Deus é maravilhoso, né? Porque Deus, ele nos incomoda para abençoar e falar até de quem nós não conhecemos, né? Porque estamos nos vendo, o telefone fica virado para a missionária Priscila, né? E eu não estou vendo ninguém aqui, sabe? E nem os comentários de vocês, nem quem vocês estão pedindo para orar, né? Qual é a causa. E quem está entrando agora, se quiser deixar a tua causa, eu quero dizer aqui que eu não exponho a causa, né? Porque o nosso Deus não é um Deus que envergonha, não é um Deus que expõe, é um Deus que vai te abençoar, né? Através do teu particular, né? E às vezes a gente fica assim, olhando pessoas querendo expor a causa do irmão, né? E não é isso que Deus quer, né? E quando eu vejo que Daniel, ele teve o livramento dado pelo próprio Deus, né? Lançado naquela cova com aqueles leões famintos, e Daniel sai sem nenhum arranhão. Olha que maravilha, né? E tem um louvor que fala assim, não tem travesseiro aí, Daniel. Deita em cima do leão, né? Porque o Senhor preparou tudo, né? Aí não tem travesseiro, deita em cima do leão. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que ele prepara tudo, né? Quando eu olho com meus olhos carnais, eu não consigo vislumbrar aquilo que Deus tem preparado para mim. Quando eu olho com os meus olhos carnais, mas quando eu abro o meu olho espiritual, quando eu começo a enxergar como águia, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser como águia. Você vê que a tantos quilômetros a águia voa e ela consegue enxergar a sua presa, aquela que dentro da cadeia alimentar dela, ela vai se lançar e vai pegar, né? Então, assim, qual é a visão que você tem enxergado hoje? Você tem enxergado com os teus olhos carnais? Porque com os teus olhos carnais, eu te digo que você não consegue contemplar o melhor de Deus para a tua vida. E quando você abre os teus olhos espirituais, quando você pede, Senhor, me dá visão de águia, você consegue enxergar o melhor de Deus para você, o melhor de Deus para a tua vida. Porque mesmo que você olhe para o teu marido e você diga assim, meu Deus, eu não vejo saída. E o Senhor diz para você assim, eu posso transformar, eu posso libertar, eu posso fazer. Quando você olha para tua esposa e fala assim, Jesus, eu não estou vendo saída, Senhor, ela saiu de casa e eu não consigo enxergar que ela pode voltar. E aí o Senhor diz assim, filho, enxerga com os olhos espirituais. Toma posse daquilo que o Senhor tem falado com você. Porque quando a gente recebe a palavra e a gente começa a ter outro tipo de pensamento, o Senhor, ele começa a trabalhar ali. Porque você tem o entendimento da palavra e você começa a entender que o Senhor, ele pode fazer aquilo que aos meus olhos é impossível. Eu creio que Deus já realizou. Porque eu contemplo com os olhos espirituais, né? E aí, o que está faltando em nós? Está faltando em nós enxergar o sobrenatural, né? E aí, vamos aqui para a Bíblia. Aqueles que nos acompanham com a Bíblia na mão, por gentileza, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 6, a partir do 16, amém? Que diz assim. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, ou seja, triste, cabisbaixo, né? Como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Tá aí o que eu acabei de falar com os irmãos. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares,
unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai, mas sim a Deus, que eu acabei de falar aqui com os irmãos, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Olha que lindo. E aí, 6:16. E aí diz assim também, ó, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Eu vou estar lendo e explicando, para que os irmãos eles possam entender. Irmã, mas eu não posso ter o melhor dessa terra? A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que você não tem que estar focado, né? Preocupado em comprar. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar. Eu estava falando para a missionária Priscila que um certo homem falou para um certo varão que ele estava ganhando pouco. E aí esse certo varão, ele ficou sabendo que aquele homem, ele ganha só 130 mil por mês. Só 130 mil por mês. E ele disse que ele estava ganhando pouco. E ele disse que ele estava cheio de conta, né? E a missionária Priscila falou, meu Deus, eu com 130 mil, eu acho que eu ficaria de fato e de verdade uns 3 meses sem ter R$1 no bolso, que eu ia comprar tudo, né? E aí a gente vê uma pessoa que ganha 130 mil dizendo assim, ganha pouco, né? Desce do playground e vem para a realidade. Nós sabemos que tem pessoas aí vivendo com R$400, com R$500, né? Nada. Com menos de um salário. E não estão reclamando, sabe? Estão glorificando, exaltando o nome de Deus. Então a Bíblia não diz assim, olha, você não pode ter um bom carro, você não pode ter uma boa casa, você não pode ter bons móveis, você não pode ter casa de praia. A Bíblia não diz nada disso, tá? A Bíblia diz que esse não tem que ser o seu foco. Você trabalhar para ganhar muito e você acaba se cansando, se fadigando e não dá a Deus, né, na obra aquilo que Ele precisa de você. Irmã, mas Deus não precisa de nós. Quem falou para você? Deus, Ele precisa que nós façamos aquilo que Ele nos colocou para fazer, né? É buscar almas que estão cativas aí, no cativeiro de Satanás, com grilhões acorrentados. É falar do amor de Cristo a pessoas que estão com depressão, ajudá-las a entender que não é demônio, é doença, né? A se levantar. Porque às vezes nós estamos tão preocupados, né? Em nos vestir bem, em andar com um bom carro, em andar numa boa casa, em ter dinheiro na conta, que estamos esquecendo de fazer a obra de Deus, né? E eu costumo dizer que é muito fácil, na adversidade, nós estarmos jejuando, estarmos orando, estarmos subindo as campinas para falar com o nosso Senhor, mas na bonança esquecemos de tudo isso, sabe? Eu vejo pessoas dizendo assim, nossa, mas como eu buscava antigamente e hoje eu tenho trabalhado tanto que eu estou até sendo negligente e reconheço. Ou seja, reconhece, mas não faz. E aí a Bíblia diz assim, olha, não ajunteis tesouro na terra. O que é tesouro na terra? É os nossos bens, é aquilo que o Senhor nos abençoa para conquistarmos, né? Onde a traça e a ferrugem tudo consome. Já viu isso? A gente tem uma casa e eu vejo até pessoas que moram em apartamento dizer isso, né? Como pode em apartamento lá no 8º andar, no 10º andar, o rodapé tá esfarelando, né? E você fica se perguntando por quê?
Porque as pessoas dizem que quando esfarela assim é a umidade, e nem sempre é a umidade, né? Porque em apartamento, no andar de cima, a partir do segundo, e aí vai, qual é a umidade? Não tem umidade. Como é que você explica isso? Então, assim, as pessoas, elas estão tão focadas em ajuntar tesouros. E a Bíblia, ela condena isso. Olha, mas ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Olha, e o que são tesouros no céu? São justamente isso que eu acabei de falar. São almas que precisam ouvir de mim, de você, que o Senhor cura, que Ele salva, que Ele liberta. Que a palavra de Deus, ela confronta aquilo que pensamos e aquilo que falamos. Porque se formos verdadeiramente ser imitadores de Cristo, muitas coisas estamos fazendo errado, né? Muitas coisas temos falhado diante de Deus, né? E temos visto isso, né? Nós vemos que o ser humano ele está mais preocupado com o dinheiro, né? Nós sabemos aí que quantas pessoas têm apregoado a palavra de Deus, né? E têm cobrado. Meu Deus, é forte, hein, irmã? Falar sobre isso, né? Ah, irmã, não cobra não, nem um centavo. Porque a Bíblia me ensina que de graça eu recebi, de graça eu tenho que dar, né? Porque se o Senhor abençoou o meu marido para colocar gasolina na minha carruagem de fogo, que eu já profetizo, e o Senhor já tem dito que vai ser 4 portas, e eu creio e tomei posse, que eu olho para o meu carro, 2 portas, mas é minha carruagem de fogo, né? Porque quando roubaram o meu carro, aí as minhas amigas falavam assim, é minha carruagem, e Deus vai me devolver. Tanto é que quando roubaram no domingo, eu falei, Senhor, eu quero quarta-feira e é de manhã, e antes do meio-dia, porque o sol de meio-dia é brabo. E o Senhor me abençoou. Eu peguei meu carro, era mais ou menos umas 7 e pouca da manhã. Olha que Deus maravilhoso, né? Esse é o Deus que honra a minha palavra. Embora muitas das vezes eu não honre aquilo que eu prometo para Ele. Mas o Senhor honra a minha palavra, né? Não dizer que a missionária está falando que não cobra aí para ministrar a palavra. Nem um centavo. Mas se eu for chamada para ministrar fora do Rio de Janeiro, irmãos, em nome de Jesus, né? Só vai ter que, né, pagar aí a minha passagem, ou de avião, ou de ônibus, para minha parceira missionária Priscila também, porque ela que é a mídia da igreja, né? E assim, hotel, nada disso não. Pode me colocar aí para até dormir no sofá da casa. Aí não tem sofá, a gente dorme no chão. Contanto que esteja calor e tem um ventiladorzinho bom, né? Eu vou glorificando, porque eu não vi nenhum profeta na Bíblia, né? Elias, por exemplo, coitado, 40 anos no deserto, né? Elias, ele não tinha ar-condicionado, não tinha hotel de luxo, água gelada, ó. Hoje nós temos água gelada, né? Ar-condicionado, ventilador, glória a Deus. E se for me oferecer um angu com carne moída, bom demais. Ou um arroz fresquinho, um feijãozinho fresquinho e um ovo mexido com cebola e tomate, meu Deus, é forte demais. Pra mim pode tirar cebola. A missionária Priscila, ela tem um problema com cebola. Então, assim, aqui diz assim, olha, jejuar, não fala, só para o Senhor. Não se preocupar em ajuntar tesouro. Porque quando a gente morre, a gente não leva nada disso, né? E aí diz assim, ó, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, se o meu coração está na obra de Deus e o Senhor sabe tudo o que eu preciso, Ele vai me dar. Ele vai me dar. Ele vai abençoar o meu marido e vai me dar o meu carro 4 portas. Aleluia. Glória a Deus, sabe? Porque eu vejo e vivo o sobrenatural. Eu também. A candeia do corpo são os olhos da sorte, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Ou seja, o teu corpo será mau. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e ao outro desprezará. Olha, paro aqui para falar algo. Eu não posso dizer que eu sirvo a Deus e eu estou adorando alguma imagem. Eu não posso dizer que eu sirvo a Deus e eu coloco as coisas de Deus em segundo plano e eu faço aquilo que eu penso que está certo. É o fato de eu dizer para vocês, olha, se o teu irmão está no erro, chama a atenção dele. E se ele permanece no erro e você está andando com ele, Senhor Jesus vier, tchau. Porque quando você compactua do erro do seu irmão, você peca junto com ele. Ah, mas eu não estou praticando. Peca junto. Está aqui, ó. A Bíblia diz, ó, que você não pode servir dois senhores. Porque você agrada um e desagrada outro. E a Bíblia me diz e te diz que Deus é um Deus extremamente ciumento. Entendeu? Porque quando Arão, ele fez aquele besouro, Jesus. Quando ele fez aquele bezerro, que aqueles homens que estavam acostumados a servir deuses de pedra, deuses de barro, deuses, né, com outros materiais de madeira, enfim, eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro, né? O Senhor, ele se irou e falou, Moisés, vai lá. O teu povo está adorando a Deus estranho. Entendeu? Então, assim, quando Deus fala isso, ali na palavra do Senhor, eu entendo que o Senhor se irou. Porque ele é ciumento. Porque ele requer adoração exclusiva e ponto final. Ele não divide a glória dele com ninguém. E aí eu fico observando o seguinte, você que é casado, você que é casada, você gostaria de dividir o teu marido com outra mulher? Ah, irmã, que pergunta é essa? Eu só me coloco no lugar de Deus, sabendo que aquilo que eu estou fazendo vai incomodar ele, quando eu visto a camisa para mim. Você, mulher, gostaria de ver o teu marido com outra?